Eu assinei o protocolo, eu reencarnei aqui. Muitos de nós, professores e mentores, viemos para cá porque, por exemplo, eu entendi que o maior fluxo energético da intelectualidade seria a interligatoriedade. Por isso, a gente tem que desenvolver muito a parte da diversidade, que muito aqui se desencadeia no nosso planeta, né? Na natureza, na forma da anatomia, da biologia, dos animais, das espécies, os tipos de pessoas na qual estamos aqui. E aqueles que foram obrigatoriamente, por magnetismo, vieram para cá, são criminosos, estão cumprindo pena. A maioria, sim. E nós, professores e mentores, assinamos o contrato lá antes de reencarnar aqui. E no contrato eu já explicava tudo. Eu tava até com preguiça, porque eu já entendia como funcionava a planta Terra e tal, não sei o que. Tinha um texto ali que era grande, era um texto bem grande. Aí eu olhei um pouquinho lá e assinei e falei, mentor, pode resumir para mim? Aí o mentor da coisa falou, atualmente no planeta só tem filha da puta. E eu fiquei mais bravo ainda. Mas de qualquer forma a gente tem maturidade a entender que isso vai treinar a nossa paciência. E na qual estamos aqui. Então, no século XX, século XXI, está conectado, bem pertinho, né? Quando a gente vê a métrica de Chico Xavier, com seus contextos e tudo mais, a transição que tem nesse planeta, focando só na galáxia, nossa galáxia, né? A gente tem que ter como analogia da escada, para todos entenderem. Há vários degraus, você vai subindo, o degrau tem que ser um do tamanho do outro, para você subir de forma proporcional. Então a gente vai pegar todas essas peças do jogo, que qual é o tabuleiro que a gente vai estudar? A nossa geopolítica tridimensional. Quais são as peças do tabuleiro? São os marcos históricos e culturais. As pirâmides do Egito, o Círculo de Sansara na China, a Muralha da China. Opa, a China veio duas vezes. E tem várias, né? Então a gente vai estudando e construindo essa teoria que na qual eles já têm, a conectar com aquilo que eles falam, que nessa teoria tem alguns fatos que estão bem desmistificados. A gente tem que encaixar tudo e daí a gente vai introduzir aulas ao multiverso para vocês. E a maioria que está aqui vem de diferentes atmosferas, diferentes planetas os mais diversos. Planetas que a civilização de lá tem maior traço na parte da engenharia, né? Que muitos que vêm para cá têm uma habilidade desde cedo a ter visão analítica, né? Os desenhos é ultramente detalhista, gosta de mexer com peças e tudo mais. As civilizações da culinária, que muitos têm o olfato e o paladar bem mais detalhado, né? Isso aí qualquer um pode trabalhar aqui, até mesmo nessa dimensão. Por mais que você venha, por exemplo, das civilizações de planeta que a civilização deles tem de maior força a música, e na qual você vem desse planeta de música, sua origem de lá. Mas você vem para cá e começa a gostar da engenharia ou da culinária. Você desenvolve cada vez que você canaliza sua energia naquele foco, né? No foco que você escolheu se aprofundar naquela área. Então você pode fazer o que você quiser. Mas aqui é lógico, a gente tem esse corpo, né, com 5 dedos, 2 olhos. E aqui a gente está, nesse corpo que a gente está, a gente é o volante do planeta Terra, a nossa espécie. É o volante do planeta Terra. De toda a hierarquia aqui na qual o círculo de Sansara se desencadeia, né? Todos os animais têm seus graus de inteligência. É muito amplo, infinitamente, porque vários tipos de arquetipos de habilidades que os animais têm, na visão analítica, na anatomia e tudo mais. Mas existe toda uma hierarquia daqueles que têm maior consciência, né? Melhor raciocínio, né? Tem uns que são mais inteligentes, outros que são menos. O mais inteligente aqui é nós, seres humanos, né? Que se desencadeia a linha do plano cartesiano. Aqui é o ponto zero. Aqui é a dimensão central, é a estação central. De várias outras essas dimensões que na qual vem para cá, né? Então é uma puta química social. E para nós, tipo, eu vou falar de mim, que eu estou aqui, né? Ninguém mais está comigo, então eu vou falar de mim. Como eu entendi que o maior fluxo energético da intelectualidade é a interligatoriedade, né? Então eu falei, vou para um planeta em específico disso, que tem tudo, que não é branco nem preto, é cinza. Esse planeta é assim. Ele é cinza. Ele tem o mal e o bem equilibrado, vamos dizer assim. E aqui tem uma diversidade muito estrondosa. E onde que a gente vê essa diversidade? Na forma que a gente tem da parte da literatura, de cálculos matemáticos, na parte de diferentes interpretações, né? Da natureza do universo afora. Então, na parte da neurociência, a forma que a gente tem a se expressar, que é a nossa clarividência, a nossa transparência, que diferencia de outras espécies, nossa comunicação, nossa performance, né, como a gente desenvolve dando aulas, em diferentes outras matérias, a gente sabe falar, e falar muito bem. Se você reencarna no Brasil, a nossa língua portuguesa tem toda essa transição, faz ela ser ultramente diversificada, detalhada, completa, né? Então, em comparação ao inglês, que é aquela coisa, estruturas
além da base são genialidade. A genialidade são estruturas além da base que você tem a articular e sair da base. Porque 20% da população mundial fala inglês. O inglês ele é fácil. Em comparação a outros idiomas, sim, idiomas também fáceis. O nosso é bem complexo e detalhado. Mas existe outros idiomas que são fáceis, só muda que são diferentes, né? Na forma escrita, as letras, o alfabeto, mas a forma falada é fácil, né? Podia pegar um exemplo. Uh, Nossa, agora para organizar um seria uh, I am I am teacher in American and don't want to Apple. Aí eu vou falar em chinês. Washi megore hilaoshi, bushuan ti pingó. Os dois são facinho, né? Agora em português. O português também não vai ser tão difícil. Depende da frase, depende do parâmetro que você vai trabalhar. Eu sou professor americano e não gosto de comer maçãs. É um pouco mais detalhado o nosso português. Ele é como se fosse uma dança, é como se fosse um suco de frutas, né? Então isso aí faz, na cabeça dos gringos, balançar bastante em comparação a isso. Então aqui, hoje, a gente vai falar sobre os vales. Os vales das trevas e os vales da luz. Né? A gente vai falar dos dois lados. Das pontas aí, meu. A gente pode interpretar, né? Daquilo que a gente já vivencia aqui. E, eu lembrei daquela frase que o meu mentor falou, quando eu assinei o protocolo antes de reencarnar aqui. Muitos são obrigados a vir para cá, né? Porque são criminosos, não tem escolha, vai cumprir a pena aqui. E eu não li o texto muito rápido, assinei e já vim para cá, né? Para trabalhar essa parte do discernimento. Aí ele falou no meu ouvido, atualmente só tem filha da puta. E hoje eu vejo que, cara, tem tanta poluição sonora todo dia no Brasil, aqui, da periferia brasileira. Todo dia tem muita música aqui, para, não sei o que, isso é muito chato, porque eu quero gravar. Eu gosto de gravar lá dentro, eu não consigo gravar. Aqui, meu momento é lá dentro, eu assistindo com a TV tem problema no áudio, fica muito alto. Eu vim pra cá, os caras ficam lá dançando, para, não sei o que. Umas músicas tem um batidão muito forte, e não dá pra chegar lá e falar, baixa aí, por favor, rapidinho. Não funciona assim. Então isso canaliza uma raiva, uma energia tão grande de raiva, eu canalizo meu foco a ter melhor estrutura genética, então de qualquer forma você apanha e fica forte. O que acontece é o seguinte, no mapa da geopolítica tridimensional, tabuleiro da geopolítica tridimensional, das diferentes formas de estruturas, tanto da muralha da China, a, e das pirâmides do Egito, né? Toda aquela arquitetagem, aquela colaboração social que tiveram, né? De arquitetagem de posição que na qual desencadearam a parte teórica, né? Que é aqueles que arquitetaram a posição das estrelas e aí se criou a silhueta, melhor dito, né? De outros seres tridimensionais na qual se desencadeou diferentes religiões. A parte dessa é a parte que eu sempre falei, os Anunnakis e tudo mais, é um dos exércitos de Deus. Tem a Federação Galáctica, tem outros também. E aqui a gente vê uma diversidade muito grande através desses pontos aí. E quando a gente fala do círculo de Sansara, na minha concepção, para você não ficar muito louco, é a melhor chave a entender o círculo de Sansara para a nossa atmosfera. Porque tudo há lógica, né? Deus é amor e sabedoria. Então a gente consegue ter uma chave crucial com o círculo de Sansara. Irei explicar o porquê. Quando a gente vê os vales das trevas e os vales da luz, a gente vê dimensões que na qual a gente vai pelo eletromagnetismo, pelo magnetismo, melhor dito, né? Falando de eletromagnetismo, a nossa atmosfera, essa dimensão desse planeta Terra, a nossa dimensão nesse planeta Terra, né? Se descadeando como penitenciária azul. 70% é água, nosso planeta Terra é uma bolinha azul, aqui uma penitenciária. Aqui, da forma com que a gente consiga conectar a lógica com aqueles seres que são poucos evoluídos, com criminosos de alto nível, criminoso ele é rebelde, né? Ele não tem a parte moral. Pode ter a parte intelectual aflorada, mas a parte moral eles não têm desenvolvida. Então tem essa deficiência grande na parte moral. E aqueles que são infantis são fracos, né? Na parte intelectual e na moral também. E o que eles têm em comum? A infantilidade, por isso ambos estão aqui. E aqui é a dimensão primária, a estação central, que muitos vêm para cá, depois saem. E aqui é uma transição que aqui é realmente provas e expiações, como já está na Bíblia. Tem pessoas que vêm da luz pura e aqueles que vêm da maldade pura, de dimensões de tortura, rituais, hierarquia e seleção de poder que na qual aqui se consiste, né? A gente vê 20% da população já fala inglês, né? Hoje o que domina é a Europa e United States, outros países eles querem que se foda. Hoje já vê a África e a Ásia, a gente não tem nenhum estudo. Também tem a barreira linguística deles, mas mesmo assim tem muita coisa para descadear, milhões de anos lá, que decorrem de tantas informações e metodologias de ensino, a gente já vai chegar lá.
E aqueles que são da maldade, eles vêm aqui para destruir. E os da bondade, que seria o quê? Seria a criminalização e a educação. E aqui no meio tem um ponto central, o ponto zero, dimensão central, que é essa atmosfera. Não é branca nem preta, é cinza. E para que lado você quer desencadear e trazer seus projetos para evoluir, crescer? A forma lógica, proporcional sempre, é a educacional. Claro que na própria educação tem vários tipos de furos, a gente vem aqui para melhorar esses detalhes, a gente vivencia, enxerga esses problemas e vai trazendo a nossa transparência sobre essas experiências que tem. E a parte criminal da coisa se consiste em 20% do consumo de falar inglês, que inglês ele é fácil, e valorização das mitologias, tanto da grega, de United States e tudo mais. Aqui eles encaparam uma nova forma de enxergar é, essa metodologia única, né, que na qual os laboratórios deles são restritos, né, não se descadeia tamanha métrica, até as métricas que tem na física clássica para entender a órbita e tudo mais, da relatividade, da física quântica também, eles trazem muitas informações, só que são pouquíssimas informações. Para a infraestrutura e a forma crítica que a gente tem de tanta forma retardada na infraestrutura e forma crítica na parte intelectual de raciocínio, a gente não consegue embasar e passar dessa base. Alguns tentam, mas fracassam, porque a grande parcela é um cobertor bem pesado, então não dá para furar. Você pode furar sozinho, mas o resto vai continuar ali porque a salvação é independente. Então, da África e Ásia, tem tantas coisas ali que a gente consegue desencadear infinitas possibilidades de vários projetos incríveis na engenharia, na física, na retórica, na filosofia e tudo mais, que eles têm de marcos históricos. Os sumérios, né, que hoje é atual Iraque, tem diferentes metodologias de rota marítimas e do planeta inteiro em si, o mapa que eles criaram. A China também, o Oriente Médio, entre outros lugares. E distante daquilo que a gente vê da Espanha, de Portugal, que na qual teve as grandes navegações, a coragem que tiveram para atravessar o mar Atlântico. Na verdade, já tinha, será que alguma informação? Alguns foram às cegas ou não, e na qual se desencadeou a implementação que eles têm dessa única linguagem, português e inglês, da qual a gente desencadeia o chinês como uma alta barreira a se entender, tanto suas letras e tudo mais. Mas o chinês, ele é fácil em si. O mandarim, que é o chinês simplificado, tem toda a estrutura gramatical, mais de 1 milhão de caracteres em seu alfabeto na China, e o mandarim é a forma simplificada deles. Nossa língua futura, dizem por muitos aí, será que eles viram na parte geopolítica e ganham poder através da sua linguagem? Existe essa oportunidade. E da forma com que a gente vê os vales das sombras e os vales da luz, os vales a gente pode desencadear como uma cidade. A Praia Grande ou São Vicente, que é um lugar grande, cabe muitas pessoas ali. Porque existem diferentes sintonias específicas e dentro daquela sintonia que você cai, é a sintonia mais forte que você tem. E tipo de problema você maior tem na sua parte psicológica? Apego a uma pessoa, a vícios em drogas, em fumos, tem vícios em bebidas, tem vários tipos de arquetipos para qual você ter seu magnetismo a sintonizar com esses lugares. Quando a gente vai dormir, grande parte do dia a gente passa dormindo, né? 8 horas, mais ou menos nessa faixa etária. E quando a gente vai dormir, a gente sai do corpo. E muitos que estão presos a esses vícios saem do corpo e vão para baladas, vão para festas e continuam fazendo aquilo que você está preso a vícios aqui e continua fazendo quando está dormindo. Até antes de dormir, e a pessoa dorme e continua fazendo, e quando ela vai dormir, ela sai do corpo e vai para esses lugares e depois volta, e parece que nada aconteceu. E quando ela acorda de manhã, acorda com uma energia muito fraca, né? Tudo sempre se conectou, né? O que de fato a gente tem que introduzir? A gente tem que fazer um autovasculhamento, tanto no continente africano, asiático, que ali tem coisas que, cara, estudos para fazer, sei lá, muitas páginas, né? 500 milhões de páginas, já. Vocês entenderam, a conectar todas as metodologias e projetos que eles têm, que é uma diversidade estrondosa, tanto da parte de matemática, da parte de organização, da forma de contextos, eles têm eficiência na matemática e vários outros lugares de humanas e exatas. Existe toda essa distinção e nosso maior problema aqui na América Latina, no Brasil principalmente, seria na alienação que a gente vai quebrando. A gente traz a persuasão da lógica para falar que de fato tudo tem ordem, todas as suas movimentações de sintonia, que na qual se desencadeia melhores resultados. Mas de qualquer forma existe a adaptação, né, ao nosso corpo, a forma como está, e existem muitos erros aí que a forma lógica que muitos estão habituados aí vem para o Brasil. Acontecem muitos problemas, né? Gringos vêm para cá, xenofobia e tudo mais, porque a forma que está aqui é uma forma muito mais levada ao lixo e destruição, que na qual muita mal infraestrutura, mas o que salva
seria a brincadeira que muitos fazem, que se criam na amizade, né? Vão jogar bola, vão praticar esportes, vão cantar, vão fazer diferentes atividades. Isso é o que salva de fato. E a forma com que a gente cria um governo autoritário, se cria uma forma com que a gente freie todos esses tipos de investimentos no nosso tempo, de se divertir com nossa família, com amigos e tudo mais, e ter melhor construção para resolver esses problemas. E a forma analítica desse processo seria a forma mais extraordinária. Porque quando a gente vê em determinado ponto e tudo mais, não se desencadeia nada porque não existe a expansão do horizonte. E quando a gente expande o horizonte, como a gente traz a geopolítica, não só ela, mas também tridimensional, a gente vê problemas monstruosamente complexos. Para qualquer tipo de problema, há tipo específico de pessoa que na qual quis se desencadear e se aprofundar nesse problema específico. Sobre vales das trevas, que pessoas vão lá, pelo seu magnetismo de pensamento neurotransmissorial, aquilo que você fica na cabeça, fica no sentimento, fica ambos conectados, você vai para um lugar daquilo que é mais forte em você, que pessoas que estão na mesma sintonia de pensar nesse problema vão também se encontrar lá. Então tudo se agrupa, né? De diferentes criminosos da nossa galáxia, eles reencarnam aqui para ter melhor discernimento numa atmosfera pesada como essa é. Nosso corpo ele está propenso a perder o braço, ou se machucar feio, ou pegar uma doença. Aqui as coisas são difíceis, né? Aqui as coisas são pesadas. Existem infinitas possibilidades para lá e tanto para lá. Se você quer uma atmosfera mais perigosa, existem planetas piores do que esse, dimensões piores do que esse, infinitas. Da forma com que você se afunda nesse buraco de dor e sofrimento, você vai para um lugar com sintonia desses seres que estão com a mesma sintonia que você. Esses são os vales das sombras que ficam presos a problemas daqueles que falharam nos seus objetivos, falharam em diferentes arquetipos daquilo que escolheu, né? Queria ter uma performance, mas não aceitou os erros e na qual se perdeu a partir daí. Os erros vêm e a parte com que a gente consiga deixar a balança equilibrada dos nossos pensamentos seria encontrar nosso próprio equilíbrio, entender o nosso ambiente em volta, porque tudo é pura lógica nessa matéria da nossa atmosfera, a matéria em si, e nós como ser humano e aquilo que a gente consegue discernir. Atingindo o equilíbrio, a gente consegue ficar não propenso a cair facilmente a esses erros estrondosos. Aí vai de cada pessoa, porque a neurociência é infinitamente colossal. Mas voltando sobre esses vales, né? Vales do bem. Os do bem é aquilo que a gente já sabe, né? Aquilo que a pessoa tem de adrenalina, ama música, intelectualidade, tudo que se vê de bom, né? A forma com que as pessoas têm, a forma de se divertir, tanto jogando futebol, lutando, fazendo qualquer tipo de esporte ou dentro dos videogames também, é tudo uma adrenalina específica ali, a forma de divertimento. Muitas pessoas, mesmo com essas pessoas, se colocam em um problema específico desses problemas que levam aos vales da sombra, quando ela vai para lá, ela vai para lá por conta que ela tem esse problema na cabeça. Mas quando ela vai para lá, ela lembra das coisas boas também que vivenciou. Então ela traz essas coisas para esses vales das sombras, na qual é purificada a todo o ambiente ali com o pessoal que está ali, na qual se cria uma luz mais forte e todos se soltam daquelas correntes ali. Essa química é muito foda. Mas voltando a uma explicação cada vez melhor construída, aos nossos pensamentos, a gente se coloca nesses vales, tanto do bem e do mal, através da interpretação que tem a partir daí. E aí que vem da lógica. A lógica de um marco histórico crucial, que é o Círculo de Sansara, que esse marco histórico cultural é a chave crucial para entender toda a sintonia e ver que dessa ordem desencadeia revolução, evolução, tanto faz, para o aprendizado, tanto que haja destruição ou construção, tudo a transformação, tudo agrega, se você expandir seu horizonte. Então, o que de fato ocorre é o quê? Quando você olha para o planeta Terra, aqueles que exploram a parte da criminologia e tudo mais que ocorre de ruim aqui, né? Agora eu vou ter que entrar numa atmosfera pesada. Já está anoitecendo e está no momento certo. Vamos lá. 20% da população mundial fala inglês. United States controla tudo, Europa tudo mais, né? Se a gente tivesse acordos, na verdade todos os presidentes que estão lá no topo, eles não têm equilíbrio total. Tanto, talvez na parte da intelectualidade, mas não definitivamente na intelectualidade, senão a infraestrutura seria concretizada em ambos os lados, em todos os lados do próprio país. Não é. A parte moral também não. A parte espiritual também não. Às vezes se conecta a magos das sombras, né? Magos negros e tudo mais, que são eles que trazem a administração para que a gente tenha problemas psicológicos, problemas em diferentes esferas que a gente tem. O que o psicológico seria o fluxo. Agora tá chovendo.
Eu vou ter que falar aqui dentro, no momento. Voltei. Sobre esses vales, a pessoa se coloca numa atmosfera como a do inferno, do abismo, do umbral, entre outras também. Quando ela consegue discernir, mas só a parte lógica das coisas. Mas existe uma outra parte que se conecta à parte lógica, que é o círculo de Sansara, que é uma chave crucial para a pessoa não se perder, né? O que ocorre é o seguinte, as pessoas começam a olhar o mundo, né? Começam a estudar a parte criminológica e tudo mais, a mal infraestrutura que tem em países pobres, e qualquer um que tenha moral e consciência social consegue entender que vários tipos de famílias necessitam de infraestrutura, oportunidades a desenvolver a parte intelectual das mais diversas áreas para não se perder em alienação e tudo mais que se cria nessas movimentações. Uh, e sobre o nosso Porto de Santos, né, que 60% ali, né, do Brasil, dos portos, 60% da cocaína é exportada a países da Europa e tudo mais. Eles também compram armas no mercado negro e tudo se conecta para fortalecer as facções criminosas e as fiscalizações não existem. Corrupções, hierarquia e sustentação de poder sempre existiu desde os atos rituais e hoje se consiste, mesmo com as fiscalizações e a vergonha na cara não concretizada, até porque é necessário a persuasão da própria lógica. E por isso a gente vem aqui conectando as peças do jogo. De qualquer forma, esse mercado negro não trabalha só dessa forma de destruição. Um tiro, sei lá, um tiro no joelho de alguém vai estragar a vida dela inteiramente. Podemos dizer que sim, não inteiramente de fato. Tem pessoas que perderam membros do corpo e continuaram. Tiveram outras oportunidades também no esporte, entre outras áreas que deficientes físicos tiveram oportunidade de seguir em frente. Pessoas que têm muitos inimigos, aqueles que falam a verdade, que falam isso que eu estou falando já bate um pouco no fluxo, né? No mercado negro que a gente vê, diferente desses estabelecimentos que eles compram, né? A fiscalização que falta neles e tudo mais. Às vezes é um estabelecimento só de química, mas na verdade não é só dessa área. Tem muitas coisas ali que eles desenvolvem e tudo mais. Então, quanto maior fiscalização e maior forma específica das leis, a gente vê a maturidade humana como é, nessa própria atmosfera. E a maioria fica preso nisso e vão para vales das trevas piores do que essa própria atmosfera desencadeia. Vai para lugares onde a política é ditatorial. Às vezes ela vem de país normal, vamos se dizer assim, no Brasil, reclama e faz aquilo que é do mal, começa a virar ditatorial. Ela morre e reencarna na Coreia do Norte e tudo mais. Vai para países similares a esse, ou ela reclama que tem tudo e mesmo assim, se ela constituir nessa ignorância muito grande de reclamar, mesmo tendo toda a parte material, ela reclamar da parte material, mesmo tendo toda, ela pode desencadear uma reencarnação na África futuramente. E tudo isso vai se conectando. Muitos reis lá atrás. É que é uma parte relativa de conectar ao círculo de Sansara, mas em quesito da hierarquia das espécies e tudo mais, é uma forma que vai se conectar de forma lógica. Mas a outra parte, bem mais relativa de se trabalhar. Quando a gente vê muitos reis lá atrás que foram muito ditatoriais e tudo mais, com sua hierarquia e sedentação de poder, controlando tudo e menosprezando de diferentes formas. Depois sua reencarnação será em países pobres como os da África, ou lugares bem propensos a desastres grandiosos na China, ou lugares que estão propensos a ter tsunamis, armas nucleares e tudo mais, lugares daquilo que ele próprio efetuou. São as mesmas circunstâncias que na qual lá na frente o que o mal existirá, irá propagar isso em vida de pessoas que na qual se desencadeiam como inocentes pela nossa lógica que na conta não lembra o que de fato ocorreu na sua métrica evolutiva encarnatória de outras vidas e na qual ela está aqui agora. Ela vai passar por tudo isso de novo, obrigatoriamente, porque não tem o que modificar. Mas claro, tudo tem um início para tudo isso. Como é que rompe essas correntes? Vasculhando essas áreas que eu estou falando, né? Que são áreas bases por enquanto. A gente vai cada vez mais explorar a diferença desses detalhes para trazer orientação, que é o que falta no pessoal aqui, que a alienação é muito grande no Brasil. E o que de fato a gente pode se discernir, que isso já se cria o inferno na própria mente humana. Quando a gente estuda o mercado negro, tudo que você imaginar de ruim, eles fazem lá. Quando você tem criatividade para coisas ruins, você treina ela, você começa a imaginar. Tudo que for a meticulosidade, tudo que eles criam na parte de dor, tortura física, tortura psicológica, diferentes formas de concretizar, tanto experimentos medicinais a criar armas químicas, biológicas, a jogar em diferentes outros lugares para criar doença e ter redução em massa da população e várias outras formas de concentração. Eles utilizam crianças, cachorros e tudo mais. Às vezes eles só gostam de torturar, não só estudar.
Então, às vezes, eles utilizam crianças, cachorros, eles machucam a parte física. Tem sites, como que eu não posso dizer o nome aqui, porque o YouTube corta, por mais que eu falo palavrão, alguns palavrões, eu não posso falar o site. Mas você pode escrever atrocidades, né? Sites de atrocidades tem vários na internet. Você entra no Tor para não pegar vírus, porque esses sites têm conectividade com hackers, outras pessoas com outras intenções. E tem mais de 100 milhões, até muito mais do que 100 milhões de postagens ali. E todo dia chega a 1.000 desses vídeos e tudo mais. Diferentes torturas e rituais, malignos das mais diversas formas. Ciência e magia são a mesma coisa, né? Um físico, um cientista que mexe com coisas que a gente não consegue explicar, se mostrasse lá atrás a movimentação da força eletromagnética, levantar objetos com eletromagnetismo, isso seria magia pro lado de trás. Mas, na verdade, tudo se conecta. Ciência e tecnologia. Isso já se desencadeia dimensões bem fortes para a pessoa se colocar lá magneticamente, porque ela começa a entrar numa fúria tão grande, mas tão grande, e de olhar que as pessoas não têm consciência social, não têm disciplina, não têm preparo a desenvolver diferentes projetos para ajudar o planeta Terra. Ser uma transição que a pessoa nasce, vivencia e depois morre, né? A pessoa olha e o que que ela vê, o que que ela faz. Caráter é visão em ação. E disso a pessoa já começa a ter uma visão diferente das pessoas. Mas aí que tá a chave, o círculo de Sansara, para você não ficar louco de fato. O círculo de Sansara, ele, ele traz a hierarquia de evolução das espécies, né? Vários tipos de espécies, dos mais diferentes níveis de formas de raciocinar. Os animais têm animais mais inteligentes, outros menos inteligentes. Uma ampla gama de detalhes sobre eles, né? E nós aqui, sendo a última encarnação em corpos humanos, quando está nas primeiras reencarnações desses corpos humanos, de 5 dedos, 2 olhos, esse corpo aqui, sendo branco, preto, asiático, tanto faz, é um corpo humano. A gente consegue ver no caráter dela seu nível evolutivo. Nível evolutivo o quê? Maturidade. Expansão do horizonte. Uma ampla gama de detalhes a se arquitetar. Maturidade. É uma das formas fáceis de muitos entenderem, né? E aqueles que têm menos maturidade é porque estão começando a desenvolver. Ali são os seus rascunhos de estar nas primeiras encarnações com os corpos humanos. Mas às vezes, se a pessoa tiver pais bons, pais esforçados, consegue fazer a pessoa ter uma maturidade bem afiada, até mais mesmo que a deles, tem mais garra, mais forma de raciocínio e tudo mais. Mas aí depende dos pais, mas não só isso, às vezes eles podem se esforçar bastante, mas não pode conseguir retirar nada de bom dali, porque é a escolha do indivíduo, né? Então, a partir dessas circunstâncias, a gente consegue ver que existe toda essa ampla gama de estruturas, sintonias, essa relatividade que tem entre todas essas movimentações é necessário o discernimento aprofundado. Por isso a gente vê diferentes formas de auditoria, formas jurídicas de se vasculhar a vida das pessoas, conectando a parte analítica dos neurotransmissores, a parte neurotransmissorial, a parte da neurociência, a parte de diferentes outros parâmetros se conectando a partir daí. E essa é uma das melhores formas a você expandir seus horizontes, conectando o tabuleiro geopolítico tridimensional, mais as peças que tem nele, porque nós somos soldados que estamos aqui, como é que eu posso descrever? Hoje em dia, os homens e as mulheres eles se igualam, porque a parte intelectual será muito mais aflorada. Então, de ambos os lados, tá, vamos dizer que está melhor proporcional, atualmente, nessa parte intelectual. Sim, está. Mas, claro, tem outros furos e tudo mais. Mas dentro disso tem toda essa transição, né? Então, a gente se desfere a partir daí. E como é que a gente consegue não ficar louco? Quando conecta essas peças, todas as peças dos marcos históricos culturais, que são as peças do tabuleiro da geopolítica tridimensional. E como é que você consegue se desprender dessas correntes? Entrando em sintonia espiritual. Na verdade, para o universo aqui é uma forma espiritual, porque aqui é uma outra dimensão que se distancia da deles. A gente não vê civilizações na Lua, em Marte, entre outros lugares, porque a gente está na atmosfera arquitetada para ser dessa forma densa para nos testarmos nossa criatividade, nossa expansão de consciência. Você ignorar que a galáxia tem muita vida, infinitos planetas, bilhões de planetas em uma galáxia, outras trilhares de galáxias, e a pessoa achar que é a única pelo seu egocentrismo muito alto. Então tudo isso é um teste, né? Vários tipos de testes para a pessoa se designar que de fato ela consegue, qual é o seu nível evolutivo de fato. Às vezes é necessário um empurrãozinho, por isso aqui estou, entre outros também. Essa forma que a gente traz como base, é necessário que a pessoa justifique o ponto que na qual queira se aprofundar, por mais que a gente pegue diferentes matrizes, né? Mas é necessário justificar aquele ponto central, como a tese da redação.
A gente fala, vamos falar da Amazônia, conceitos da Amazônia, civilizações perdidas de lá, entre outros lugares também. A Amazônia é mais rica, será que ela é maior? O que, que tem de marcos históricos nela, entre outros lugares também? Ah, é uma ampla gama de detalhes. Vocês podem falar um determinado lugar específico, um ponto crucial para a gente ter de introdução a se explorar desse marco histórico, dessa nova peça no tabuleiro da geopolítica tridimensional, para conectar as outras demais matrizes, que sempre se conectam. Ou às vezes tem uma distinção muito maior de forma interplanetária ou intergalaticamente, mas de qualquer forma, se tem toda essa distância, é uma expansão de consciência muito grande, que se de alguma forma te retirar detalhes, consegue expandir as outras partes também. Então, um agrupamento muito grande, o melhor dos trabalhos é o trabalho em equipe, por isso tudo está conectado. Micro e a macro, mecânica quântica também é utilizado nas estrelas. Mesmo tendo estrelas maiores e menores, a forma quântica delas de cálculo de massa também é utilizada na física quântica. Então, tudo se conecta e se desencadeia a partir daí. Esse é meu projeto, né? A interligação da matéria. Que eu falei do átomo, né? A nossa eletrosfera, a nossa atmosfera, essa dimensão e a eletrosfera. Né? O átomo ser o núcleo e os prótons ali. A criança nasce com uma folha em branca, né? Os prótons para proteger ela, ela nasce lá, vai para a escola e tudo mais, tem os direitos. Alguns lugares é difícil, mas você entendeu. E a eletrosfera seria as demais circunstâncias que tem carga negativa aqui para a gente nos testar, mano. E a parte da carga negativa é bem relativa a descalcular, porque elas se movimentam bem rápido ali na física quântica, mas quando a gente entende que as coisas são infinitamente relativas aqui, tem a forma lógica de se desencadear com a nossa retórica, a nossa forma de se expressar e conectar as peças do jogo. A gente vence através da persuasão, do diálogo, através daqui conectando tudo. Então, aquele que tem melhor forma persuasiva de conectar todas essas mais matrizes e articular esses projetos domina grande parte das pessoas aqui da população mundial. Ainda mais se introduzisse em outros idiomas. O inglês ele é fácil. Agora o chinês eu coloquei na, na minha rotina para aprender. Estou no último ano do ensino médio. E tem outras matrizes também, outros lugares para a gente estudar e também outros lugares para eu ter de departamento para falar de forma internacional. E conforme conecta diferentes linhas de raciocínio, a gente tem uma expansão e cada vez mais trazendo essa métrica de experiência. A diferente desses dados, a gente vai cada vez mais conectando aqui na descrição, entre outros lugares como Facebook, Instagram e YouTube, que são minhas plataformas reais. Valeu, pessoal. Espero que tenha gostado dessa nova base aqui, que sempre vai estar se conectando a essa base, né? Eu estou trazendo essa base. Eu posso trazer ela mais esticada, mas aí fica muito cansativo para vocês escutarem. Eu trago de forma rápida, porque eu sei que tem pessoal que trabalha, até mais no Brasil, que trabalha muito, tem pouco tempo, então eu tenho que trazer de forma rápida, organizar tudo. Se a pessoa trabalha rápido, ela tem um raciocínio lógico rápido, né? Se ela tomar café de manhã e tudo mais, vamos dizer assim, então esses vídeos se encaixam bem com ela. E a melhor coisa que vocês fazem para me ajudar é compartilhar, né? Tanto Facebook, Instagram, mas o YouTube é de maior peso, porque eu trabalho com palestras, explicações sobre a interligação da matéria, que é uma palestra, uma conversa, depende da situação, a base é o respeito, e na qual eu introduzo a geopolítica tridimensional. Aglobo tudo. Vocês têm que fixar na mente que eu vou aglobar tudo, né? Agora tá fraco, porque eu sou que nem um atleta jovem, né? Sou fraco, mas eu vou ficar forte no meu auge, bem forte. Isso eu prometo para vocês. E obrigado a todos e que a evolução seja concretizada para todos os nossos projetos, a gente aprenda com eles e tamo junto.